Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou refazer uma questão que já está aqui nessa playlist. Vou refazer uma questão 5, uma questão que envolve probabilidade, onde eu cometi um erro e eu só consegui verificar esse erro por conta de um comentário feito por Jailson Pereira. Então, desde já agradeço a Jailson Pereira pelo seu comentário. Eu entendi seu comentário e eu vi que eu cometi um erro num processo da resolução. Então, não vou apagar o vídeo, vou deixar o vídeo lá, vou deixar a errata para você ser redirecionado para esse vídeo aqui. Tá? Então, desde já, muito obrigado ao Jailson Pereira pelo comentário, né? Em que eu pude verificar esse erro através do comentário dele. Eu vou estar refazendo essa questão aqui para vocês, tá bom? Com mais calma, mais cautela, para que fique solucionado tudo tranquilo. Beleza? Então, vou colocar a questão na tela aqui. É uma questão 5. E vou refazer essa questão 5 aqui. Bom? Então, questão na tela. Deixa eu colocar para vocês aqui a questão. Tá? Deixa eu ver se está mostrando para vocês. Tá sim. Então, simbora. Considere todos os anagramas da palavra promotor. A probabilidade de sortearmos um desses anagramas que comece com uma consoante é de... Gente, primeiro ponto, né? Então a gente já sabe que a questão que é probabilidade. E a probabilidade que a gente vai estar usando aqui vai ser a probabilidade mais simples que a gente tem, né? Casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Ok? Casos possíveis são todos os casos. Então, primeiro ponto. Quem são os casos possíveis? Vamos estar calculando aqui todos os casos possíveis, né? Ou seja, os casos possíveis são os casos totais. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. A palavra promotor ela tem 8 letras, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que nessa palavra promotor, a gente tem algumas repetições. A gente tem 3 vezes a palavra O e nós temos 2 vezes a palavra R. Então, P, R, O, M, O, T, O e o R, né? R, R, O, O, O. Então, quando a gente, por exemplo, se eu troco esse O por esse O aqui, continua a palavra promotor. Se eu troco esse R por esse R aqui, continua a palavra promotor. E assim será para qualquer tipo de anagrama quando eu estiver trocando essas palavras. Então, a gente tem que tirar essas repetições, tá bom? Então, os casos totais é o quê? É uma permutação das 8 letras, 8 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes a letra O, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes a palavra R, tá bom? Então, o total de casos aqui é 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Não vou resolver, vou deixar assim porque é melhor para simplificação lá na frente. Pronto? Resolvi os casos possíveis, tá bom? Agora vamos resolver os casos favoráveis. Aqueles que nos interessam para a gente estar calculando esse tipo de probabilidade. Quais são os casos favoráveis? São os casos dos anagramas que começam com uma consoante. Vamos prestar atenção aqui nas consoantes que nós temos. Nós temos as consoantes P, nós temos as consoantes R, M, T e R. Não são 3 vogais iguais? Nós temos aqui, então, as consoantes que são 5, só que nós temos, gente, um seguinte problema. Nós temos aqui 2 consoantes iguais, certo? Ou seja, nós temos 2 letras R e a gente tem que levar isso em consideração. Então, eu vou quebrar aqui em 2 casos. O caso que começa com a letra R, certo? A palavra, o anagrama que começa com a letra R e o anagrama que não começa com a letra R, tá bom? Então, aqui, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, começando com a letra R. Gente, quantas são as possibilidades aqui para começar com a letra R? Certo? Se eu começar com a letra R aqui, ó, R. Então, uma possibilidade, né? Você poderia pensar, bom, eu tenho 2 R, então, mas beleza. Tenho 2 R's, 2. Só que aí você vai ter que dividir por 2 fatorial, porque você tem 2 R, né? Totalizando aqui 2 dividido por 2, uma possibilidade, tá bom? Mesma coisa. Pronto, fixando o R aqui, eu tenho uma possibilidade. Como é que eu vou fazer distribuição aqui, certo? Bom,
O que é que sobrou? Se eu usei, por exemplo, esse R, sobrou P, M, T e R, que não há repetição aqui, ou seja, 1, 2, 3, 4 letras, mais as 3 vogais. 4 mais 3, 7 fatorial, certo? Só que aí eu tenho que dividir pelas 3 vogais, concorda? Então, começando com a letra R, eu tenho 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Perfeito? Pronto. Agora é o seguinte, eu vou fazer aqui começando pelas outras letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Começando com as outras letras. Eu vou até separar logo aqui esse espaço, que são as outras 7 que a gente vai preencher, certo? E tá aqui. Bom, começando, vou repetir aqui, ó. P, R, M, T, R. Bom, gente, aqui eu não vou usar mais o R. Vou usar o quê? PMT. Se eu vou usar o PMT, então eu tenho 3 possibilidades, tá bom? Estou separando em começando com R, porque há repetição dos R's. Estou fazendo sem os R's, porque não tem repetição. Então, R, PMT. 3 possibilidades. Agora aqui, vamos supor que eu usei o P, vamos só supor, tá? Sobrou quem? 1, 2, 3, 4 possibilidades, 4 letras, mais as 3 vogais, continua sendo 7 fatorial. Dividido pelas 3 vogais, 3 fatorial. Só que aqui eu vou ter que distribuir os 2 R's aqui, concorda? Por exemplo, posso ter um R aqui e um R aqui. Se eu trocar eles, não muda a palavra. Então, também tenho que dividir por esses 2 R's presentes aqui, tá? Então, a conta aqui, ó, ela fica, ó, 3, não esquece do 3. 3 que multiplica 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, sobre 2 fatorial, tá bom? Então, o total de casos que nos interessam, ó, o total aqui, ó, favoráveis, o total favoráveis vai ser o somatório desses dois. 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, mais 3 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Bom, gente, o que é que eu faço aqui, ó? Observe bem que tem 7 fatorial nos dois termos, né? Eu vou colocar esse 7 fatorial sobre 3 fatorial em evidência. Lembra lá do 7º ano, 8º ano, né? 7ª série. Vamos lá. Então, colocando aqui em evidência, ó, 7 fatorial sobre 3 fatorial dividido por isso dá 1, mais, e o que foi que sobrou aqui? 3 sobre 2 fatorial. Lembrando para você que 2 fatorial é o próprio 2, tá bom? Vou deixar aqui. Então, fica 7 fatorial sobre 3 fatorial, resolvendo dentro do parênteses, por exemplo, 2 vezes 1, aqui faz um MMC. 2 fatorial é 2. 2 vezes 1, 2 mais 3, 5, sobre 2 fatorial. Então, gente, isso aqui são os meus casos favoráveis, ó. Favoráveis. Agora que a gente tem os casos favoráveis, nós temos aqui os casos favoráveis aqui, tá vendo? E nós temos os casos totais. Basta a gente agora fazer o quê? Fazer uma divisão, tá bom? Eu vou colocar aqui, eu vou me colocar aqui do lado direito, certo? Para eu poder usar esse espaço aqui para fazer. Então, probabilidade aqui vai ser 7 fatorial, né? Que são os casos, ó, favoráveis. Vou fazer aqui, ó, 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 sobre 2 fatorial dividido por 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá bom? Então, ó, denominador tem 3 fatorial e 2 fatorial daqui, né? Denominador daqui tem 3 fatorial sobre 2 fatorial. Então, ó, cancela isso aqui, fica igual a 7 fatorial vezes 5 dividido por 8 fatorial. Eu vou abrir o 8 fatorial até o 7 fatorial, ó, resultando, portanto, cancela, né, em 5 sobre 8, que é a alternativa da letra E. Beleza? Deu a mesma alternativa lá,
mas pura coincidência, não existe isso de coincidência na matemática, foi coincidência, cálculos errados deu a coincidência, mas agora tá aqui, tá feito o cálculo, agradeço o comentário, tá? E é isso, gente, beleza? Tá aí a questão refeita, só agradeço a vocês. Se gostou aí, diz aí o que gostou, se não entendeu, continua comentando aí pra gente avançar, valeu? É isso e até a próxima questão.